Meus irmãos, a paz do Senhor, aqui é o presbítero Roberto falando. Bem-vindo para mais uma videoaula e hoje vamos aprender sobre a doutrina da igreja. Você já aprendeu sobre esta matéria, sobre essa disciplina? É muito importante. A doutrina da igreja é conhecida na teologia como eclesiologia. A palavra igreja no grego significa eclésia, que significa uma assembleia ou um grupo tirado para fora. Numa linguagem cristã, significa aqueles que nasceram de novo, ou seja, aqueles que foram tirados do mundo e agora eles pertencem ao Senhor. Lembre-se que a igreja é uma assembleia ou um grupo tirado para fora. Você sabia que a igreja ela está edificada em Cristo? Evangelho escrito por Mateus, no capítulo de número 16 e versículo 18, leia comigo, veja o que Jesus ele vai dizer a respeito da igreja. Ele diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E ele vai dizer, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Entenda uma coisa, Jesus, ele é aquele que a igreja está edificada nele. A igreja não está edificada no Papa. A igreja também não está edificada no pastor. A igreja está edificada em Cristo. E é por isso que ele vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Você sabia que Jesus é o cabeça da igreja? Exatamente, Jesus é a cabeça da igreja. A igreja ela é comparada a um corpo espiritual, do qual Cristo é a cabeça. Isso é muito lindo. A igreja ela é comparada a um organismo vivo, a um corpo espiritual, do qual a igreja ela é comparada a isso e Cristo ele é a cabeça da igreja. Veja o que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 5, versículo de número 23, quando ele vai dizer: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Paulo ele faz uma comparação do marido sendo o cabeça da mulher, como Cristo, o cabeça da igreja. Isso é muito lindo, isso é muito tremendo, porque o corpo ele é totalmente dependente da cabeça. Nunca esqueça disso. Se Cristo ele é a cabeça do corpo da igreja, o corpo que é a igreja, é exclusivamente, totalmente dependente da cabeça. Cada membro da igreja são dependentes de Cristo. Entende isso aqui? Ninguém pode viver a plenitude cristã fora do controle de Cristo. Tudo tem que estar no controle de Cristo, que é a cabeça. É por isso que ele vai dizer no Evangelho escrito por João, no capítulo 15 e no versículo de número 5, quando ele diz: eu sou a videira verdadeira e vós as varas. Ele diz: quem está em mim? Isso é muito lindo, ele diz: e eu nele, esse dará muito fruto. Aí ele conclui dizendo: porque sem mim nada podereis fazer. Isso é muito lindo, isso é muito gratificante. Jesus está dizendo para a igreja que a igreja depende exclusivamente dele. Ele sendo a cabeça do corpo, a cabeça da igreja. Ele está dizendo que a igreja não pode fazer nada se não for por ele. Outra coisa interessante aqui é que o corpo ele é inseparável da cabeça. Se o corpo ele é totalmente dependente da cabeça, o corpo se refere à igreja, a cabeça se refere a Cristo. Se o corpo que é totalmente dependente da cabeça, o corpo também ele é inseparável da cabeça. Como ele é dependente, ele não pode se separar da cabeça. Ele tem que estar ligado à cabeça. Temos que viver
em profunda comunhão com Cristo. Quando um crente ele perde a comunhão com Cristo, automaticamente ele começa a morrer espiritualmente. Temos que ter muito cuidado com isso, porque existem muitas pessoas que estão afastadas, perderam a comunhão com Cristo, que é a cabeça, perderam a sensibilidade da presença de Deus, perderam o temor e o tremor da palavra de Deus, e por isso estão separados. Mas aqui a igreja, o corpo, ele é inseparável da cabeça, porque é a cabeça quem guia o corpo, é a cabeça quem ensina o corpo, que é a igreja, é a cabeça que simplesmente educa, que mostra o caminho, que ensina, que faz com que a igreja venha viver em comunhão com ele. É a cabeça, que é Cristo, que conduz o corpo, que é a igreja, a morar nos céus. Entenda outra coisa aqui. Antes de Jesus ele subir ao Pai, Jesus ele deixou bem claro qual seria a tarefa primordial da igreja. Então, a igreja, que é o corpo, que está vinculada totalmente à cabeça, que é Cristo, ela tem que entender que tem uma missão primordial aqui na terra. Missão essa que no Evangelho escrito por Marcos, no capítulo 16 e no versículo 15, Jesus ele vai falar a respeito desta missão. Entendamos que missão é essa. Marcos capítulo 16, versículo 15 diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa é uma das missões primordial da igreja, que Jesus, antes de ir ao Pai, deixou. A igreja tem que pregar o evangelho. A igreja não pode perder essa identidade, que é pregar o evangelho. Talvez você já conhece algumas igrejas que perderam essa identidade de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas você que está me ouvindo, você não pode perder essa identidade. Jesus ele conta com você para evangelizar. Existem vidas que precisam ouvir uma palavra de salvação, uma palavra de conforto, uma palavra de juízo e de despertamento espiritual através dos teus lábios. Então entenda, você que é a igreja, você tem que colocar em prática esta missão primordial, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Jesus vai dando continuidade concernente à missão primordial da igreja, e ele vai concluir também o que diz respeito à missão primordial da igreja, aquilo que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e no versículo de número 8. Leia comigo quando ele vai dizer: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ele diz: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa é a missão da igreja, ganhar almas para o reino de Deus. A missão da igreja é ganhar almas para o reino de Deus. A missão da igreja não é se promover, não. A missão da igreja não é ficar se bombardeando, brigando por espaço eclesiástico, por cadeira, simplesmente por quem prega mais, quem canta mais, quem louva mais. Não. A missão primordial da igreja é receber a virtude do Espírito Santo, ser testemunha ocular de Cristo, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Você não pode perder essa identidade. Não perca essa identidade por nada. Então, meus irmãos, eu fico por aqui e creio que essa videoaula vai edificar a sua vida e vai ser muito produtiva. Essa matéria, eclesiologia, a doutrina da igreja. Não se esqueça, você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no canal e você vai receber quase que todos os dias videoaulas, assuntos teológicos, bíblicos, que vai edificar a sua vida ministerial e a sua caminhada espiritual. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida
a sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus.